Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Meus irmãos internautas, meus irmãos de fé, meus irmãos planetários, meus irmãos em Cristo Jesus e a todas as forças cósmicas universais, Namastê, Salah Shalom, Salam Aleikum, Maná, Axé, Saravá, Aranauã, sejam todos muito bem-vindos diante dessas várias saudações universais que nós temos em cumprimentar o sagrado que está em você, o sagrado que está em mim, o sagrado que está em todos nós. Obrigado mais uma vez por abrir as suas portas aí na sua casa, nos receber aqui do Encontro com o Sagrado, aqui na TNI, sempre às sextas-feiras, às 21h30, nós estamos aqui, eu e você, nós, buscando a unidade, buscando a centralização, para que nós possamos comungar o Deus que habita em mim, o Deus que habita em você. Aos meus queridos amigos templários, saudações profundas, paz na mente e no coração. Obrigado por essas ações positivas realizadas, fazendo com que realmente esse projeto chamado Encontro com o Sagrado esteja vivo, permaneça vivo, para que nós possamos usar desse canal de comunicação para falar um pouquinho sobre a universalidade e a espiritualidade que habita em todos os cantos desse planeta. Especificamente hoje, aproveitando este sensacionalismo que nós estamos encontrando na mídia sobre intolerância religiosa. Mas eu não vim aqui hoje, essa noite, para falar apenas sobre intolerância religiosa. Nós vamos falar da intolerância que está em todas as partes nas ações da sociedade o qual eu estou inserido, que você está inserido, que todos nós estamos inseridos. Vamos buscar esse programa, sair da intolerância, tentar compreender um pouquinho o porquê que esse sentimento, essa ação tão negativa que chama-se intolerância, não apenas religiosa, está afetando tanto dos nossos irmãos planetários. Vamos tentar compreender um pouquinho e buscar um fio para que possamos chamar esse fio de respeito, chamar esse fio de harmonia, chamar esse fio de entendimento, entendendo a postura e o comportamento do outro. Quero abrir já nesse primeiro bloco. Vamos falar um pouquinho de algumas passagens bíblicas que nós vamos verificar o evangelho maior que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus, versículo 22, capítulo 37 e 39. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. João, capítulo 5, versículo 3. Mateus, capítulo 7. Não julgueis para não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão a vós. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho,
quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés, e voltando-se vos despadecem. Mediante a esses versículos, eu vou pedir para o Felipe soltar para nós a intolerância religiosa que aconteceu esta semana lá em Olinda. Por favor, Felipe. Atenção, minha gente, estamos aqui na rua Manuel Souza Lopes, estamos testemunhando aqui um ato de intolerância religiosa promovido pela Igreja Evangélica diante de um trabalho de candomblé que está sendo registrado agora. Eu quero saber qual é a atitude que a polícia vai tomar diante desta patifaria, porque senão nós vamos ter aqui declarado um ato de guerra religiosa. Isso aqui é um ato de intolerância religiosa, tá certo? É inaceitável que esse pessoal venha incitar a violência contra os cultos de matriz afro-brasileira. Eu, como representante sacerdote Babalorixá, me sinto profundamente ofendido por esta situação aqui, porque vieram exclusivamente para denegrir um culto de matriz africana, perturbando a ordem de uma religião que está sendo executada agora. Isso é o Jesus que eles proclamam. Isso é o Jesus que eles anunciam. Chega bem perto. Resiste a cara de todo mundo aí. Resiste a cara de todo mundo, porque isso é terrorismo religioso. Isso é um ato de terrorismo. Filma aqui. Terrorismo religioso. Terrorismo religioso feito em nome de Jesus. Isso é um ato de intolerância religiosa. Chama a polícia. Chama a polícia agora. Mediante a esse triste vídeo, esse triste fato de intolerância religiosa, já vou pedir para o Felipe já entrar com outro vídeo para nós. Por favor, Felipe. Não há coisa mais terrível no mundo do que a intolerância, a dificuldade, a incapacidade de aceitar os outros. O racismo é uma forma de intolerância. Mas é terrível quando se combinam coisas como racismo e intolerância religiosa. Eu considero tão perigoso para o Brasil a intolerância religiosa quanto o crime organizado. São coisas parecidas. Há uma destruição da teia social, dos laços democráticos, quando a intolerância progride. E ainda pior no nosso caso, aqui no Brasil, é que a gente está vendo que a intolerância se tornou o cavalo de batalha do racismo. E eu acredito que um país como o Brasil, estado como a Bahia, uma cidade como Salvador, não se pode ser dessa postura de intolerância, de agressão. Porque nós temos uma convivência aqui das religiões. Pensem nos horrores que acontecem no mundo inteiro hoje. Um drama tremendo, não é, que sofre a Palestina, por exemplo. Vejam a que ponto pode chegar a barbárie humana quando o fundamentalismo religioso, quando a intolerância se tornam dominantes. Tanto a Igreja Católica quanto outras religiões passaram por isso, foram vítimas ou também produziram esse comportamento. É esse aí. Seus documentos. Documento? Carteira de identidade? Moço, só vem pagar uma promessa. Por quê? Promessa, seu delegado. Ninguém pediu a sua opinião. Se ele reagir, vai ser pior. Padre, o senhor não pode dizer que é mentira, que eu não fiz essa promessa. Sim. Talvez tenha feito por inspiração de Satanás.
dos fatos históricos que temos aí com relação à intolerância religiosa, também, em certo momento, provocado pela igreja. Mas essa mesma igreja também foi vítima da intolerância religiosa, na época do Império Romano, por exemplo. O horror do massacre dos judeus, o horror que se verificou com os albaneses étnicos, o horror que se verificou e se verifica no mundo inteiro quando a intolerância é propagada, deve ser um aviso para nós. O que a gente vai ter que um dia prestar conta diante de Deus é como é que nós nos relacionamos, que tipo de mundo nós construímos aqui nessa terra. E não se a gente foi dessa igreja, daquela, dessa religião, daquela religião. Deus não criou religião nenhuma. Nós é quem criamos por uma questão de necessidade humana em termos de expressão da cultura da gente. Graças a Deus, a minha casa de Candomblé, né, a nossa casa branca, até hoje ainda se conserva celebrar a missa. Né? A gente sabe que São Jorge é São Jorge e Oxóssi é Oxóssi. Mas por que não respeitar? Isso não proíbe nada a gente respeitar a Igreja Católica e respeitar. A gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é tão bom a gente acreditar nos dois na hora da necessidade e pedir a São Jorge e pedir a Oxóssi, né? Pelo menos a gente já tem duas entidades para fortalecer as nossas necessidades. Nesse momento, eu diria assim, nós estamos convivendo também na Bahia, na nossa terra, com alguns comportamentos estranhos. Pessoas que acham que são donas da verdade, são proprietários da verdade, e quem não segue aquele esquema, aquele jeito, aquele ritmo, aquela liturgia ou aquela religião, é alvo de perseguição. Eu acho que a questão da intolerância religiosa é preciso a gente refletir um pouco mais com relação à questão da cultura, da dominação que os povos sofreram no passado e no presente. Primeiro, eu acho que é importante a gente ter claro o seguinte, que a religião é um produto da cultura. Todas as culturas produziram e vão continuar produzindo religiões. A questão de Deus extrapola a questão. Comportamentos como sair da sua igreja e ir direto a um centro de candomblé, por exemplo, jogar enxofre, dizer que Satanás, saia daí, Satanás daí, quer dizer, são comportamentos, ou chutar uma imagem sagrada, como houve aquele episódio, né, da imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. São comportamentos, a meu ver, que no século XXI não tem mais cabimento, mesmo porque existe todo um pluralismo, tanto cultural quanto religioso, que tem que ser respeitado, seja por quem for. Um diálogo interreligioso, fraterno. Mas isso só pode acontecer se a intolerância for proscrita, for banida. Está acontecendo em alguns locais, até mesmo nas periferias de Salvador, de igrejas tidas como evangélicas, que começam a também fazer uma caminhada, tipicamente para o confronto, agredindo, jogando objetos, criticando, com um som, por exemplo, mais alto do que o som daquele grupo que está em procissão, buscando mesmo o conflito, o confronto de pessoas com relação. Quer dizer, isso é inadmissível. As pessoas são livres, elas podem, assim como os evangélicos têm o direito de chegar nas esquinas e ficar fazendo o culto deles e gritando como eles fazem normalmente, a igreja no Brasil há mais de 500 anos ela sempre teve esse comportamento de fazer suas procissões. Então acho que tudo isso é educação, acho que começa de dentro de casa. Sem educação não adianta ir para a universidade. Eu vou deixar este vídeo como reflexão para você, meu irmão internauta, para você sacerdote, para você dirigente espiritual. Nós vamos fazer um breve intervalo e eu peço, não sai daí que eu tenho um convite para fazer para vocês.
Namastê. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Salve, voltamos. Meus irmãos, eu quero aqui estender um convite e deixar muito bem claro a todos os nossos irmãos internautas que eu sempre coloco que este programa é feito numa ótica umbandística, mas em nenhum momento eu estou vindo com dogmas, eu não estou vindo com sectarismo, com ortodoxia, porque a Umbanda, por ser cósmica, ela não possui dogmas, ela não é sectarista e ela não é ortodoxa. E saindo do dogmatismo, eu convido você, meu irmão evangélico, os pastores das igrejas evangélicas, os cooperadores das igrejas evangélicas, os nossos irmãos padres, os sacerdotes, os padres, os nossos irmãos que são dirigentes espirituais dos centros espíritas, os sacerdotes e sacerdotisas do candomblé, da Umbanda, os nossos dirigentes espirituais do budismo, do shintoísmo, do taoísmo. Quando nós colocamos aqui encontro com o sagrado, quando eu coloco o sagrado que está em você e o sagrado que está em mim, eu estou abrindo esse espaço a essa diversidade. Vem para cá, vem fazer um programa conosco, vem colocar os seus conceitos, vamos ouvir, aprender com os seus conceitos, por favor. Com isso eu estou querendo dizer a vocês que vamos repensar a estas posturas que tanta tristeza ainda nos provoca em pleno século XXI. Diante daquele último vídeo que o padre colocou, que esses comportamentos não têm mais espaço no século XXI. Eu comungo desta filosofia. A intolerância não está apenas na religião. A intolerância, ela está dentro de nós. Porque tudo aquilo que eu externo, em atitude, em ação, é porque já passou pelo meu campo mental, já passou pelo campo das ideias, já passou pela sede dos desejos, dos sentimentos. E na verdade a minha ação, ela está concretizando as minhas ideias e os meus sentimentos. Então a intolerância, ela não consiste apenas no intuito religioso, de nós não aceitarmos e não compreendermos e não desenvolvermos um caminho de entendimento na expressão da fé do outro. Olha como estou falando, do outro. O outro é meu irmão evangélico, o outro é meu irmão católico, o outro é o meu irmão umbandista, o outro é meu irmão budista. Não existe o outro, meus irmãos, existe nós. Vamos sair do campo periférico e vamos partir para um ponto de convergência. Vamos buscar um núcleo, um ponto único, um centro, uma unidade. Vamos buscar esta unidade.
Então eu convido a todos os irmãos, vamos repensar na intolerância do trânsito, esse trânsito caótico que nós vivemos hoje nas grandes metrópoles. A intolerância de aceitar a sexualidade do outro, a intolerância da forma como o outro se expressa, como o outro fala, na intolerância do gordo, do magro, do cabeludo, do calvo, do moreno, do negro, do branco, do oriental. A intolerância de não aceitar a diversidade que essa sociedade ela nos permite para um grande aprendizado. Todos nós partimos de um único ponto. Todos nós partimos de uma mesma essência. Mas essa essência, ela pega formas diferentes diante da individualidade de cada um de nós. E é aí que nós temos que aprender a desenvolver o caminho do respeito. O meu individual precisa ter a conscientização que eu estou num todo, eu estou inserido num todo. Então, eu sinto muito, de coração, é de tristeza mesmo que eu digo, de ver essas imagens e esse sensacionalismo na mídia. Nós temos que tomar cuidado com líderes religiosos que provocam o fanatismo nos nossos irmãos que ainda são muito carentes de fé. Falsas promessas. Nós temos que tomar cuidado com canais de mídia que ficam mostrando programas dizendo que sacerdotes africanos fazem sacrifício de crianças. E as pessoas relacionam isto à Umbanda e ao Candomblé. Meus irmãos, por favor, repensem. Não existe esse tipo de ritual dentro dos templos de Umbanda e nem dentro dos templos do Candomblé. Se nós formos falar de sacrifício, é só buscar o livro sagrado, a Bíblia, e buscarmos o Velho Testamento. Vai lá no Velho Testamento. Nós temos que prestar atenção naquilo que é cultural. E nós temos que respeitar a cultura do outro. Então, meus irmãos, existe uma liturgia muito séria dentro da Umbanda, como existe uma liturgia muito séria dentro do Candomblé. E tudo que esteja relacionado a esses cultos de magias inferiores, porque no meu ponto de vista não existe magia negra e nem magia branca, o que existe é a magia. A coloração que será dada a ela vai ser a ação do ser pensante que está por trás dela. Mas vamos falar da magia maior, que é a magia do amor. O que todas as religiões no planeta pregam: a harmonia, a fraternidade, a igualdade, o religar com a divindade, o amor ao próximo. Todas as religiões voltadas a uma consciência maior que dentro do segmento indo-europeu nós chamamos de Deus. Dentro da pagelança nós encontramos ele como Tupã e Urupari. Dentro dos cultos afros nós vamos encontrar Olodumare, Olorum, Zambiapongô, Zambi, Brahma, Krishna, Buda. São tantos nomes. E por que não respeitar essa diversidade? Mediante a tudo isso, eu quero apresentar para vocês um pequeno texto que o nosso querido filho do nosso templo, Leandro Caldarelli, desenvolveu com um coração. Ele abriu o coração e pegou uma boa percepção. Intolerância religiosa, mundo globalizado, computadores, internet, smartphones, ambientes virtuais ligam as diversas nações do mundo inteiro, possibilitando um diálogo estreito entre pessoas que moram a quilômetros de distância. As nações não precisam mais enviar diplomatas umas às outras para entrarem em contato, a não ser em casos de extrema necessidade. Agora conseguem se comunicar através de e-mails e videoconferências. Globalizamos tudo: os negócios, o conhecimento, as indústrias, os recursos naturais, os investimentos, até a nossa diversão agora é globalizada, com a chegada dos jogos de ambiente online virtual, onde pessoas do mundo inteiro se conectam à internet para curtir momentos de entretenimento em paz. Mas o que aconteceu com a espiritualidade? Puxa vida, acho que esquecemos de globalizar a espiritualidade.
Como assim? Um dos itens que deveria ser mais imprescindível, que é o alimento da nossa alma. Estranho isso. Como foi acontecer? Como pode em um mundo globalizado ainda vermos as diversas vertentes e culturas espirituais se degladiando, trocando insultos e aumentando a distância existente entre elas, quando tudo no mundo está seguindo o caminho evolucional da união? Lá atrás, no início de tudo, não éramos uno? Não viemos de uma mesma explosão? Pois bem, com toda a certeza podemos imaginar que viemos da mesma tradição espiritual também, da mesma essência que provavelmente se partiu quando o homem passou a ser individualista, gerando assim essa diversidade espiritual que encontramos hoje em dia, e aí é que surgiu a palavra heresia. Vem do latim, de aeresis, que significa escolha ou opção. Então, o significado de heresia é apenas uma escolha, que não pode ser outra, porque escolher é justamente identificar a opção que mais nos agrada dentro de muitas que encontramos. Então, nesse caso, todos somos hereges, uns dos outros, porque nossas escolhas nunca são as mesmas. Eu gosto de chocolate, mas sempre vai ter alguém que prefere chiclete. Fulana gosta de tomate, mas sempre vai ter aquela que prefere carambola. Ciclano gosta de carne, mas sempre vai ter aquele que prefere os vegetais. Beltrano é budista, e existem milhões no mundo que são católicos, evangélicos, umbandistas, shintoístas, candomblecistas e etc. Agora me diga, você ataca o seu próximo porque ele gosta de chocolate e você não? Você humilha a fulana porque ela gosta de tomate e você de carambola? Você mata o ciclano porque ele gosta de carne e você é vegetariano? Não, né? Então por que você, ser humano, dotado de raciocínio e emoção, vai destratar uma pessoa que é católica só porque você escolheu ser budista? Porque você que escolheu ser cristão vai destratar uma pessoa que prefere ser pagã? Porque você, shintoísta, vai destratar o hindu? São apenas escolhas, opções de caminhos a serem seguidos que os outros humanos como você, que fez sua escolha, optaram para encontrarem a paz interior e o autoconhecimento. O que acham de começarmos a globalizar a espiritualidade? Por que você, budista, não tenta uma vez que seja visitar uma igreja católica para entender o que é ser católico? Por que você, evangélico, não tenta uma vez que seja visitar um templo umbandista para entender o que é ser umbandista? Ah, não pode visitar porque seus dogmas não permitem? Converse com um irmão de outra vertente espiritual, escute o que ele tem para falar, quais são seus conceitos, suas crenças. Você faz isso todos os dias na frente da televisão, quando se abre para escutar o que vier ali no jornal, no filme ou no programa que estiver assistindo. Por que não pode fazer isso com um irmão de outra vertente religiosa? Somente porque ela é diferente da que você escolheu? Se fosse assim, a globalização não existiria e cada país estaria vivendo no seu cantinho, dentro de suas fronteiras, porque os sistemas políticos são diferentes, as leis são diferentes, as culturas são diferentes e etc. Quem topa? Vamos globalizar a espiritualidade? Leandro, eu quero te parabenizar por esse texto. Meus irmãos, eu acredito que esse texto sintetiza toda a mensagem do programa de hoje. Olha a intolerância novamente com as nossas ações na sociedade. Não é apenas a intolerância religiosa. A intolerância é o oposto da tolerância. E a tolerância é o caminho para a paciência. E a paciência é um estado natural do ser humano. Nós estamos vivendo num momento muito caótico, mas ao mesmo tempo há uma transmutação, uma transição, uma transformação muito grande social. Eu acredito que um dia nós vamos falar a mesma língua espiritual, nós vamos olhar para o mesmo sol, nós vamos acreditar e vibrar com os mesmos raios da espiritualidade. Nós estamos aqui chegando ao final de mais um programa, o encontro com o sagrado que tolera, que compreende, que é paciente, que aceita e respeita
o sagrado que você comunga com a sua fé, o sagrado que comunga na minha fé. Vamos nos permitirem conhecer realmente outros templos, outras vertentes. Quero aproveitar aqui, neste final de programa, vibrar paz, luz, harmonia, serenidade e verdade espiritual. Não a verdade, a minha verdade, mas a verdade cósmica que está em todos os cantos e se manifesta de todas as formas. Vamos tolerar para gerar paciência. Assim nós vamos alcançar o estado natural, que é a paciência em respeitar e compreender o tudo e o todos. Eu quero vibrar para todos os nossos irmãos que estão aí nos hospitais, que estão com as suas enfermidades, e receba, Juliana, minha querida filha de Santé, as minhas sinceras vibrações de paz e recuperação. Fique boa, fique saudável, para que você possa voltar conosco o mais breve possível para esta batalha que é desenvolver a tolerância da espiritualidade. Até a próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, no encontro com o sagrado. O sagrado que habita em mim saúda o sagrado que habita em você. Namastê.